João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, é hoje o nosso convidado na Opinião do Dia. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigado. Olhando para os temas que estão a ser veiculados através dos órgãos de comunicação social, quais são aqueles que gostaria de referir? Bom, julgo que a questão europeia é sempre uma questão presente nos últimos meses, ou se calhar nos últimos 2 ou 3 anos, devido sobretudo à ausência de projeto, à ausência de uma estratégia consistente no que respeita à revitalização daquilo que foi um projeto europeu nos anos 80, enfim, até antes dos anos 50, mas com Portugal na posição ativa a partir dos anos 80. E, portanto, julgo que este aspecto, que concluiu hoje com a admissão do Presidente Berlusconi, mas que já tinha tido os seus efeitos na Grécia, etc., julgo que é o elemento central das notícias internacionais. No que respeita a Portugal, no que respeita ao nosso país, julgo que a questão do orçamento e toda a reflexão que existe em torno do orçamento, designadamente naquilo que são as restrições que a componente pública vai sofrer com o Orçamento do Estado, mas também as medidas que o Orçamento do Estado inclui no sentido da dinamização da economia, são também os aspectos centrais, julgo, da reflexão dos portugueses no que respeita à vida nacional. E para quem é reitor da Universidade do Algarve, quais são as maiores preocupações em relação às contas para o próximo ano? Essa é outra questão muito delicada. Nós hoje vimos uma iniciativa do Conselho de Reitores, esteve na Assembleia da República tentando sensibilizar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, justamente relativamente a questões que vêm no orçamento e que penalizam as universidades. O que as universidades pretendem não é naturalmente ter um regime de exceção, um regime diferente daquilo que é a natureza da administração pública, da função pública. O que as universidades pretendem é plenamente gerir aquilo que são os seus cursos próprios, os seus cursos que conseguem mobilizar para além do Orçamento do Estado. Não estamos a falar de recursos do Orçamento do Estado, estamos a falar de recursos que têm a ver com projetos com empresas, têm a ver com projetos de investigação, têm a ver com recursos europeus que nós próprios mobilizamos e que, para serem executados, para serem bem executados, para até contribuírem para o equilíbrio das contas públicas, as universidades precisam ter margem de manobra, precisam de, no fim ao cabo, utilizar os instrumentos que têm utilizado até agora e que fazem parte da sua autonomia estatutária, como é, aliás... E a autonomia financeira? A autonomia financeira, pois falamos da autonomia financeira, porque muitos desses recursos que nós utilizamos e que têm que ser utilizados na execução desses mesmos projetos, sejam eles projetos empresariais ou de consórcio com empresas ou projetos de investigação, obrigam um conjunto de despesas para as quais as universidades têm que estar disponíveis para as poder fazer. E ao introduzirem, através da lei do orçamento, algumas restrições, como aquelas que estão neste momento em cima da mesa em discussão, enfim, esse papel das universidades fica dificultado e fica inibido, de certa maneira, com graves prejuízos para todos, inclusivamente para aquilo que são projetos de produção de conhecimento e desenvolvimento de investigação que nós todos asseguramos. Isso já se nota na Universidade do Algarve, em relação a esses projetos? Esta restrição que aparece no orçamento é uma restrição que não tem estado presente na gestão das universidades até ao final de 2011. E por isso obviamente, mas há já efeitos, já há muito tempo que vários reitores das universidades se queixam. Não, se verificar aquilo que são as contas das universidades nos últimos anos, nós temos gerido aquilo que são as transferências do Orçamento de Estado e temos gerido as receitas próprias sempre com muito parcimónia. Não temos déficits, não temos buracos financeiros e, portanto, as contas são públicas, são claras, são transparentes e, portanto, a indicação de que todo este conjunto, todo este complexo em redor da gestão dos recursos das universidades, o exemplo dos últimos anos tem sido um exemplo notável, julgo eu, e, portanto, poderá servir de exemplo aqui para o futuro. Qual é que é a sua posição quanto à ideia de fundir algumas instituições de ensino superior? As universidades poderiam ganhar qualidade com isso? Eu acho que está a tocar num tema que é um tema relativamente interessante do ponto de vista da regulação do sistema de ensino superior. Mas eu julgo que tem que haver uma parceria com o próprio Governo. O Governo tem que definir algumas regras, alguns cenários de desenvolvimento das próprias universidades, no sentido de nós podermos, com o Governo, encontrar as melhores soluções. Por exemplo, quais são os cenários, quais são os objetivos do Governo no respeito ao número de diplomados que quer atingir no ano 2020. Por exemplo, qual é o investimento em investigação científica que quer manter através das universidades. Por exemplo, qual é o número de empresas spin-offs que quer que as universidades produzam através dos seus centros de investigação. E, portanto, nós temos que ter objetivos
para além da formação, enfim, não podemos fundir instituições ou fechar instituições apenas pelo número de alunos. As instituições universitárias cumprem um papel bem mais interessante, bem mais amplo, no que respeita à formação da cidadania, no que respeita à manutenção da cultura e à disseminação da cultura, no que respeita até à manutenção daquilo que é a cultura nacional e, portanto, nós temos que ter da parte do Governo a definição desses objetivos para estudar cenários e com ele podemos propor e, enfim, encontrar as melhores soluções. João Terreiro, muito obrigada por ter vindo à opinião do dia do 18 de 20. Muito obrigado.